Retomando, pessoal, continuando com o texto do slide, né, ainda sobre o Espiritismo. Vamos lá. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Bom, nós já recebemos diversas informações do plano espiritual, principalmente de Emmanuel, o espírito que trabalhava com Chico Xavier, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, mas que está em transição para um planeta de regeneração. Então, toda modificação, toda mudança, ela envolve uma ideia de confusão, uma ideia inicial de caos. É como quando a gente pega a nossa casa e fala, vou fazer uma obra, vou trocar piso, vou mudar, vou pintar as paredes, vou colocar uma parede aqui, uma colar, essa aqui vai ter granito, aquela ali não vai, eu vou quebrar uma parte, eu vou botar mármore. E aí a gente coloca tudo no chão e tira piso e fica aquela bagunça, aquela poeirada, aquele desconforto, né? A gente não sente conforto, não sente tranquilidade naquele ambiente que é a nossa casa, mas isso tudo, conforme a obra vai acontecendo, a gente vai vendo como é que tudo fica muito melhor, muito mais confortável, muito mais de acordo com aquilo que a gente sonhou, quis, esperou, né? Esse texto, o que ele diz para a gente, né? Ele vem falar, o Espiritismo ele traz o anúncio do tempo da Terra, planeta de regeneração. Então, é claro que nesse momento tudo parece muito confuso, né? Essa mudança, né? Essa obra divina que está acontecendo no planeta, em alguns momentos a gente vai ficar inseguro, indeciso. Esse é um dos momentos. Cada vez que a gente ouve dizer que alguém próximo, alguém conhecido contraiu ou tem suspeita de estar com o Covid, a gente fica inseguro. Mas essa obra divina requer a nossa fé e permite que a gente fortaleça a nossa fé. É fato que... Vamos falar dos discípulos, duas passagens, né? Uma das passagens foi quando veio um pai junto com uma multidão buscando Jesus. Eles ouviram dizer que Jesus estava pregando, e aí ele botou o filho numa espécie de jaula, colocou na carroça e levou para Jesus curar. O filho estava endemoniado e tudo, né? Então ele chega lá e pede auxílio aos discípulos. Jesus não se encontra naquele momento. Os discípulos tentam curar, não conseguem, né? Tentam expulsar o demônio, não conseguem. E daí Jesus chega e ele pede, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele está endemoniado e ele se joga no fogo, ele se joga no rio para se afogar. Eu não sei mais o que fazer, tem misericórdia, Senhor. E o Senhor vai lá e expulsa, né, com autoridade moral, expulsa o demônio daquele menino. E aí os discípulos, né, ficam assim sem jeito e perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos curar o menino? E aí Jesus fala, homens de pouca fé, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenarias aquele morro, vai de lá para cá, de cá para lá, e ele iria. Mas o que isso mostra para a gente? A fé, mesmo naqueles homens que caminhavam ao lado do Senhor, ela não é uma conquista fácil, né? Ela não é algo que acontece de uma hora para outra. O Evangelho, as experiências dos discípulos, né, dos apóstolos, dos discípulos, principalmente dos discípulos de Jesus, mostram que não há uma escolha na fé. Ela não é um artigo físico, material, que você dá a alguém, que você concede a alguém. A gente vai ver uma outra passagem em que eles falam, Senhor, aumenta a nossa fé, né? Mas dentro dessa ainda, da expulsão do demônio, né, dessa desobsessão, o que aconteceu com os discípulos?
Tem hora, e é mais ou menos o que está acontecendo com a gente agora, sabe? Tem hora que a gente perde a fé, a gente se sente confuso por uma situação que parece que é maior que nós. Né? Aquele demônio, ele pareceu maior do que o potencial, do que a capacidade daqueles discípulos. E ali eles se contraíram. E isso acontece com a gente também. Né? Então, esse momento que está acontecendo, a gente muitas vezes se sente sem fé. E isso vai acontecer, porque a fé é um processo que exige da gente a dedicação, a determinação no trabalho do bem, o fortalecimento. E muitas vezes a gente fala assim, caramba, como é que eu vou pedir a Deus, que condição tenho eu de pedir a Jesus para me proteger, se tantas vezes lá atrás eu pude fazer alguma coisa no bem e não consegui. E aí eu não tenho fé para acreditar que eu vou conquistar alguma coisa, que eu vou conquistar a saúde perante uma doença, que eu vou conquistar um trabalho perante o desemprego, que eu vou conquistar o que quer que seja, não importa, sabe? Porque a gente se sente fraco, mas a gente precisa entender que Jesus, que Deus tem consciência dessas nossas fraquezas, que nós podemos escorregar ao longo do caminho, errar o caminho, mas o mais importante é que no nosso erro, na nossa falha e nas nossas fraquezas, nós não venhamos a desistir. Porque desistir da fé é realmente perder a oportunidade de seguir na nossa evolução. Jesus não é como qualquer outro de nós, que muitas vezes a gente não perdoa o outro. A gente fala assim, poxa, mas eu não perdoei ali atrás o meu irmão? Como é que agora eu venho pedir a Jesus que me perdoe, que me conceda alguma coisa, que me proteja de alguma coisa? E aí eu acredito mais ou menos que foi o sentimento dos discípulos naquele momento de ordenar ao demônio que saísse do menino, né? Então, quando também em Lucas, capítulo 5, eles falam, Senhor, aumenta a nossa fé, como se a fé fosse alguma coisa material. Não é. Né? Eu volto a dizer, é esse processo que vai acontecendo aos poucos. E naquele momento que eles pediram a Jesus para aumentar a fé deles, é difícil, porque a fé, ela é um conceito que não tem uma definição. A fé, ela vai ter um valor e uma definição diferente para cada um de nós. Porque a situação que cada um de nós passa é completamente diferente da do outro. Ela pode parecer similar. Nesse momento está todo mundo preocupado com o Covid, receoso, né, da doença, mas as características e as condições que fazem com que a gente tenha essa insegurança, esse medo, são intrínsecas a cada um de nós individualmente. Jesus vinha, olha só, outro exemplo, né, da fé, e a gente sempre vai ter a dúvida. Jesus estava pregando ali próximo ao lago de Genezaré, e o povo estava comprimindo, empurrando ele, né? Então ele vai se aproximando do lago, ele ainda não tinha escolhido os discípulos. Então ele se aproxima do lago, vê 2 barcos parados e vê os pescadores lavando as redes. Aí ele pede para entrar num dos barcos, ele entra, os pescadores entram com ele, né? Num dos barcos, ele senta e começa a pregar para o povo. Ele dentro do barco, prova a distância, ele conseguindo falar melhor. E ali ele prega e tudo, né? Muita gente ali escutando. E quando ele acaba de pregar, ele já sabia o que tinha acontecido com aqueles pescadores. Ele fala assim, agora, bota o barco um pouquinho mais para dentro do lago e joga a rede daquele lado ali. Aí Simão Pedro, vira para ele e fala assim, Senhor, nós fizemos isso a noite inteira, Senhor. Nós nos esforçamos nesse lago, da direita, da esquerda. Infelizmente, Senhor, não conseguimos pescar nada. Aí ele fala assim, eu estou mandando jogar a rede ali. Joga a rede ali. Ele fala, Senhor, eu vou fazer, nós vamos fazer, porque és tu, Senhor, que está mandando. Mas eles tentaram a noite inteira.
aquele homem que pregava, embora eles já tenham visto algumas coisas que aquele homem era capaz de fazer, ainda assim deu a incerteza, a insegurança. Eles estavam ao lado de Jesus, já tinham visto alguns dos prodígios que Jesus era capaz de fazer, ainda assim. Mas fizeram, não, Senhor, vou fazer porque é tu que está mandando. E jogaram, e veio tanto peixe que aí o outro barco teve que ir para o mar, eles encheram os 2 barcos de quase afundar. Né? E aí Pedro virou e falou assim: Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Olha essa relação do pecado com Jesus. Pedro não se achou digno de estar perto de Jesus, daquela energia de luz, de pureza, de amor. É mais ou menos como a gente se sente às vezes perante Jesus, perante a nossa fé. E são esses momentos em que a gente mais precisa fortalecer essa fé e acreditar que Jesus nos conhece de Deus, Jesus nos conhece de ponta a ponta, de cabo a rabo, conhece as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas não desistiu e nem nunca vai desistir de nós. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes acontece comigo. A gente não acredita no nosso potencial. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos que já vinham, não o Simão Pedro, no início, os pescadores, não, mas aqueles que não conseguiram expulsar o demônio do menino. Eles já vinham um bom tempo caminhando com Jesus. E Jesus já vinha dizendo para eles do que eles eram capazes. Mas eles se diminuíram perante aquela situação. Uma situação de desespero, era muita gente, tinha muita gente olhando, tinha pressão, Jesus não estava perto deles. E ali eles se enrolaram, como a gente também se enrola. Mas Jesus nos conhece, conhece o nosso coração, sabe das nossas falhas. O que importa é que a gente inicie esse processo em busca da fé, porque nós vamos encontrar essa fé e ela vai crescendo de uma forma orgânica, natural dentro da gente, se a gente for regando, se a gente for cuidando, tirando dessa plantinha as folhas que já não estão boas, as folhas que amarelaram dos nossos erros do passado, essas folhinhas que estão apodrecendo de comportamentos que nós tivemos que não foram tão bons. A gente precisa cuidar, precisa regar, precisa tirar essas folhinhas, precisa podar essa plantinha da fé dentro de nós. É isso que o Espiritismo, né, vem trazer para a gente, né, vem através do Cristo, não vem modificar nada do que o Cristo falou, meus irmãos. Pessoal, uma noite abençoada para todos e que a gente possa levar como reflexão do estudo de hoje a necessidade de cuidar da nossa fé, dessa plantinha que é a nossa fé. E que nós entendamos o seguinte: Jesus nos conhece, Ele não vai, quem fica constrangido somos nós mesmos com os nossos erros. Ele não se constrange. Ele não vai apontar o dedo para a gente. Isso é um hábito nosso em relação aos nossos irmãos, mas que cientes disso a gente vai estar corrigindo. Tenhamos fé juntos. Vamos dar as mãos. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos ser solidários. Não apenas nesse momento de dificuldade, mas principalmente nesse momento de dificuldade. Que Jesus abençoe a todos nós. Que nos dê saúde, que nos dê força, para que com essa força nós possamos ampliar a nossa fé. Que assim seja, graças a Deus.